Shalom, amados. Eu tenho uma palavra de Deus para o meu coração e para o teu. E, na realidade, eu acabei de acordar. Acordei, era às 9h55 da manhã. E eu acordei chorando muito devido a um sonho profético que eu tive. E eu queria compartilhar agora esse vídeo com você. E convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 6. Diz assim: O Senhor tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A um ele humilha, a outro ele exalta. Do pó ele levanta o necessitado. Sim, de um monte de cinzas ele exalta o pobre. E o trata como príncipe e o faz sentar no lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor. Ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão. Pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu o Senhor troveja contra eles. Ele julgará até os confins da terra. Ele dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Só até aqui. A noite inteira eu tive um sonho. E no sonho eu estava num lugar, em um prédio muito bonito, em um lugar de uma estrutura muito boa. E de repente eu via um leão muito bonito, leão e forte, mas ao mesmo tempo era um leão que dava medo. E quando ele me olhava muito sério, o leão, eu me curvava de medo de ele me matar, sabe? Me curvava perante ele e botava minhas mãos assim, sabe, na cabeça, mas me curvava, não conseguia olhar para ele, porque ele olhava para mim e eu pensava que ele tinha alguma coisa contra mim, e ele passava por mim, me rodeava, e depois ele ia e chegava até um homem que era um sacerdote. Ele chegava num sacerdote. E o que acontece? Nesse prédio tinha muitas pessoas mesmo, sabe? E ele chegava nesse homem sacerdote porque no meio daquelas pessoas estavam começando a acontecer coisas desagradáveis, muitos pecados que aconteciam. E eu me lembro muito claramente no sonho que ele chegava no sacerdote e falava para o sacerdote assim: olha, as pessoas estão errando e você não está vendo isso. As coisas estão acontecendo e você não está vendo o que está acontecendo. E aí de repente ele falava, o leão falava para o sacerdote assim: eu tenho misericórdia de que eu quero ter misericórdia. E quando eu olhava para o leão conversando com o sacerdote, existia nomes gravados no corpo do leão. Nomes estavam gravados. Muitos nomes gravados, eu não sabia, eu não conseguia identificar os nomes, mas tinha nomes gravados no corpo do leão. Perdão. E aí de repente o leão ele vinha e queria falar com uma jovem, uma moça muito bonita, bem vestida, e falava assim: você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo o que está acontecendo? E você não fala nada, e você não faz nada. E aí a menina tentava conversar com o leão, e eu olhava aquilo com muito medo, e a menina tentava conversar com o leão, só que não havia mais desenrolo. E o leão falava assim: agora chegou a hora de eu operar com justiça. E o leão saía, e a menina tentava correr atrás, mas não conseguia. Ele saía como um fecho de luz. E aí o sacerdote já tinha sumido, e a menina correu atrás, e eu fui tentar correr atrás também. Quando nós chegamos
muitos mortos, pessoas mortas pelo chão. Só que eu não conseguia ver sangue, mas eu sabia que estavam mortas. E aí, de repente, as pessoas sumiam. E o leão, a gente estava com muito medo de o leão tentar pegar a gente, mas quando eu fui ver, só tinha no chão, só tinha crianças no chão. E eu virava para essa moça e eu falava para essa moça assim: olha, vamos pegar as crianças para a gente. Só tem criança aqui no chão. E só tem eu e você. E acabou o sonho. E eu acordei. E quando acordei, o Senhor, o Espírito Santo falava comigo no meu quarto aqui, muito forte. Eu tinha acabado de abrir os olhos e chorava. O Espírito Santo falava comigo: olha, os sacerdotes desse tempo, eles têm negligenciado muitos. Não estou generalizando, não estou dizendo quem é, mas estou dizendo que chegou o tempo dos sacerdotes olharem para o povo e ter o mesmo sentimento que Deus teve, de não passar a mão pela cabeça no pecado, de consertar o que está torto. A menina era a igreja, que muitas das vezes a igreja em si, né? A igreja, ela quer às vezes tentar negociar pecado e não tem como negociar pecado. E o leão é o próprio Deus em justiça. E essa oração, nós acabamos de ler, 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 6, é a oração de Ana. Ana está orando porque o sacerdote daquela época, o sacerdote Eli, enquanto ela estava orando, o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Mas ela estava orando porque ela estava sendo humilhada por uma pessoa que tinha uma condição a mais do que ela. Ana era estéril, não podia gerar filhos. E Ana fez esta oração, uma oração profética. Totalmente profética essa oração. E eu entendi uma coisa. Os nossos sonhos e projetos só são concretizados e realizados quando nós estamos ligados no propósito de Deus. Quando o seu propósito, o seu sonho está ligado no propósito e sonho de Deus, Deus ele opera. Enquanto Ana queria um filho só para poder estar no mesmo nível que Penina, ela não conseguiu. Mas quando Ana orou e quando Ana disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Aí Deus, ele viu que o projeto dela estava ligado com o projeto de Deus. E aí Deus concebeu a Ana a oportunidade de ter um filho. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Esse sonho talvez não tenha falado do seu coração, mas falou muito, é um sonho profético. Está chegando dias tão tremendos. Está chegando dias tão tremendos que o que você recebeu até agora não vai ser suficiente para você caminhar daqui para frente. Existe muito mais. Nunca fique satisfeito com o que você tem recebido. Deus tem infinitamente mais. E Ele dá, e Ele tira a vida. Muitas mortes que estão acontecendo no planeta Terra, muitas coisas que estão acontecendo na nossa nação e nações vizinhas, estão acontecendo não é por causa de governo, está acontecendo por causa da igreja. Somos nós que somos responsáveis pela nossa nação e por todas as coisas. A igreja, toda vez que Deus queria trazer fundamentos para a terra, para o governo humano, ele não ia para o parlamento, ele não ia falar para os políticos, ele ia e começava a falar dentro da igreja. Então, nós somos responsáveis pela nossa nação e pelas nações de toda a circunvizinhança. Então, que essa palavra possa entrar no teu coração. Deus te abençoe. Sou Gustavo Baruch e desejo profundamente que nós venhamos voltar de novo a chorar por almas. Deus te abençoe. Shalom.